1 Reis, capítulo 18. Quero aqui agradecer ao pastor Paulo pelo convite, agradecer ao pastor Matatias por estar aqui conosco nesta noite. Ele fala que é uma honra para ele, mas a honra mesmo é para mim. É meio difícil pregar perto dele, né, queridos? Muito conhecimento, e se a gente falar alguma coisa aqui fora da Bíblia e chegar em casa, então puxão de orelha. Então tem que orar, estudar, para que Deus venha nos usar. Mas o Espírito Santo de Deus não se deixa enganar. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 2 ao 4, diz assim: E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Repita comigo: e a fome era extrema em Samaria. Amém. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Repita comigo: Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Repita comigo: os escondeu numa cova, eu sustentou com pão e água. Amém. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. E o Senhor me concede de estar aqui nesta noite. Pai, que não venha ser eu, mas venha o Senhor falando através de mim. Pai, que os nossos corações possam estar receptíveis para receber a Tua palavra. E Deus, eu quero te pedir encarecidamente: repreenda toda a fúria do inimigo, repreenda toda a seta contrária, repreenda toda investida do inferno para tentar atrapalhar o nosso custo para ser prestado a Ti. Senhor, que possamos receber a Tua palavra e venhamos sair daqui transformados, mas cheios da Tua graça e cheios da Tua presença, e que a vitória mais uma vez venha ser da Tua igreja, em nome de Jesus. E você senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, o texto ao qual nós lemos possui um contexto histórico muito rico, um contexto histórico muito conhecido, onde nós sabemos que a Bíblia nos relata que a fome era extrema em Samaria. Mas nós precisamos de ter o conhecimento de entender o porquê que a fome era extrema em Samaria. Nós sabemos muito bem que a palavra extrema quer dizer o ápice, o máximo, o auge daquilo que se pode chegar. Nós podemos muito bem chegar na alegria extrema. Como assim, Mateus? É você chegar diante de uma pessoa e você, sem menos esperar, sorrir para ela, porque você está alegre. É você chegar num culto desse, aleluia, e adorar o nome do Senhor, porque você está alegre. É você chegar no seu serviço e sorrir para todo mundo, para até mesmo aqueles que não gostam de você. Por quê? Porque você está numa alegria extrema. Mas o crente muitas das vezes não chega somente na alegria extrema. Muitas das vezes chega no sofrimento, na dor, na tristeza extrema. Você chega no culto desse, precisando de ouvir a voz do Senhor. Talvez uma pessoa ou o pastor até te oferece uma palavra de conforto.
Jesus fala com você, quando Jesus fala com você, aquela tristeza bate em retirada, aquela tristeza que era extrema bate em retirada, e o seu coração dá lugar para o Espírito Santo que te traz a alegria. Mas a fome era extrema em Samaria. É para você entender a situação de crise, de calamidade que Samaria estava passando. Mas sabemos que o motivo de ter fome era porque não estava tendo chuva. Porque sem chuva não havia colheita, e sem colheita não havia comida. Deixa eu ver se você está entendendo a mensagem. Não havia, e sem chuva não havia colheita. Mas por que não havia chuva? Porque teve um profeta, um homem de Deus meio doido, que chegou até Acabe e falou: não vai haver chuva e nem orvalho. Mas por que Elias teve essa ousadia de profetizar isso? Aí que entra Acabe, um rei que desagradou a Deus com a sua conduta. Acabe foi um rei que teve a capacidade de irar Deus com a sua conduta. Porque Acabe permitiu, olhe para mim, que a idolatria entrasse no meio de Israel. Acabe permitiu, oh Deus, que a centralidade, o foco que é dada a Deus fosse deixado de lado, e a centralidade e o foco viesse para Baal. De certa maneira, Acabe estava dizendo que a adoração que é prestada a Deus, que tirou o seu povo do Egito, da mão de Faraó, não deve ser dada a ele, mas deve ser prestada a Baal. Quem está entendendo, diga amém. E que a adoração fosse dada a Baal e não a Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua adoração para ninguém, porque Ele é o único digno de toda glória, de toda honra, de toda majestade e de toda adoração. E se você veio aqui para isso, levante a sua mão e exalta o nome dEle. Muito bem. Jesus, que presença é essa? Eu acho que já tem um aqui atrás de mim sentindo a presença de Deus. Não. Tem mais um aí sentindo também. Muito bem, olhe para mim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Acabe, de certa maneira, estava permitindo que a centralidade e o foco de Deus fosse retirado. Eu te pergunto, olhe para mim, será que estamos permitindo isso? Será que estamos permitindo que o foco de Deus na nossa vida venha a ser deixado de lado para que a centralidade e o foco seja outra? Porque Deus deve ser a primazia na nossa vida. Será que estamos permitindo que o foco e o alvo, que é Jesus Cristo, seja tirado? Será que o nosso foco está no dinheiro? Será que o nosso alvo está no nosso trabalho? Eita! Será que o nosso foco está em arrumar uma namorada ou namorado? Ou o nosso foco está em Jesus Cristo, o consumador de nossas vidas? O nosso alvo deve estar em Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, deixa eu correr na mensagem. Acabe então casa-se com Jezabel. E Jezabel e Acabe levantam um altar para Baal dentro de Samaria.
Isso veio a irritar a Deus mais ainda. E Deus, imagina aqui comigo, conjectura, é mente de crente doido. Imagina aqui comigo, Deus, no seu trono de glória, observando aquela situação de Acabe permitindo que a adoração de Deus fosse deixada de lado. E como eu já disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Acabe pensando, não, quem manda aqui não é Deus, é Baal. Quem comanda, quem manda a chuva aqui não é Deus, é Baal. Imagina comigo Deus olhando essa situação. Você acha que Deus ia aceitar? Você acha que Deus ia concordar com isso? Então imagina aqui comigo Deus olhando aquela situação. Ah, é, Acabe? Você está pensando que quem manda é um Deus que tem pés, mas não anda? Você está pensando que quem manda é um Deus que tem mãos, mas não apalpa? Você está pensando que quem manda é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve? Você está pensando que quem manda a chuva é um Deus que tem boca, mas não fala? Você está pensando que quem manda, que quem desmanda é um Deus que tem narinas, mas não cheira nada? Você está pensando que quem manda é um Deus que tem olhos, mas não enxerga? Mas vai mostrar para você que quem manda sou eu, que tenho pés, que é como ladrão, refinado na fornalha, as minhas mãos cabem as águas do mar, os meus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir, a minha boca sai uma voz como de trovão, e os meus olhos são como chama de fogo, e as minhas narinas estão recebendo a adoração da minha igreja. Quem pode adorar a Ele? Ele está recebendo a sua adoração. Eu vou mostrar quem manda. Elias, não é profetiza que não vai haver chuva. Pode deixar, Senhor. Acabe, não vai haver chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra, e não houve chuva. Deus estava mostrando quem é que manda. Deus estava mostrando quem é que manda. Isso prova que uma palavra de Deus apenas basta. Eu vou repetir para você entender. Uma palavra de Deus apenas basta. E aí veio a ocorrer a falta de chuva. E essa volta toda para você entender isso. E com a falta de chuva veio a fome extrema em Samaria. Por causa de um homem. Por causa de Acabe. Eu te pergunto, muitas das vezes, uma situação de crise da nossa família pode ser culpa sua ou minha. Glória a Deus. Uma situação de crise dentro da nossa igreja pode ser culpa sua ou culpa minha. Aleluia. Por causa de um homem, a crise se instalou em Samaria. E a Bíblia nos fala que Acabe chama a Obadias. E a Bíblia dá uma ênfase dizendo que Obadias temia muito ao Senhor. Mas calma aí. Se Obadias era o mordomo de Acabe, de certa maneira os dois conviviam. Glória a Deus, aleluia. Acabe convivia de certa maneira com Obadias. Acabe era um homem corrompido, mas Obadias temia ao Senhor. Os dois podiam até conviver, mas isso não influenciava Obadias a ter as mesmas atitudes que Acabe. Eu acho que tem um já que está entendendo. Os dois podiam até conviver, mas isso não significava que Obadias tomava as mesmas atitudes que Acabe. Trazendo para as nossas vidas, você pode conviver com alguém que não teme ao Senhor, mas você ainda é servo e serva de Deus.
do lado de pessoas que estão corrompidas que você deve agir da mesma maneira. Não. Obadias convivia com Acabe, mas Obadias não foi corrompido pelas atitudes de Acabe. Temos que fazer a diferença. Podemos conviver num mundo. Podemos conviver em um mundo onde todo mundo está corrompido, mas você não é todo mundo, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e nós vamos ser arrancados desse mundo para morar nas mansões celestiais, como o Senhor que pode adorar o nome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia fala que Jezabel, mulher perversa, destruiu profetas do Senhor. Jezabel destruiu profetas do Senhor. Mas Deus não poderia livrá-los. Sim, mas Deus não quis. Aleluia. Deus nos mostra aqui que Ele pode permitir situações de dificuldade nas nossas vidas. Oh, aleluia. Não é porque você é profeta, não é porque você é servo e serva de Deus, que você está isento de passar por lutas e dificuldades. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo sofreis aflições. Jesus estava querendo dizer: você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você não entendeu ainda. Você pode sofrer, passar por lutas, decepções. Você pode ter saído de casa chorando, decepcionado e decepcionada, mas Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, eu não entendi. Você pode passar pelo deserto, mas Jesus vai passar com você. Você pode estar chorando hoje, mas Jesus pode trazer a alegria pela manhã. Glória a Deus. Oh, Jesus. O Espírito Santo fala no meu coração. E tem pessoas que estão aqui nesta noite com o coração machucado. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Se Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito nisso. Porque Deus pode muito bem não abrir a porta para você. Glória a Deus. Deus pode muito bem permitir que você sofra alguma decepção. Mas isso não significa que você está sozinho ou está sozinha. Você pode passar por luta, mas Deus está com você. Nós pensamos que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Nós estamos pregando o Evangelho, onde estamos iludindo a noiva do Cordeiro, onde você não vai passar por luta. Não, vem pra cá, que aqui você não passa por luta. Vem pra cá, que aqui você não passa decepção. Eu não estou vivendo este Evangelho. Eu estou vivendo o Evangelho onde eu sofro, onde eu posso chorar, mas eu tenho a plena certeza que eu posso perder aqui na terra, mas lá no céu a vitória está garantida. Eu posso sofrer hoje, mas a vitória já foi comprada na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém.
Ele continua sendo Deus. Se Jesus não quiser te dar a vitória, Ele continua sendo Deus. Se Jesus não quiser tirar você da prova, Ele continua sendo Deus. Se Deus não quiser fazer um milagre, Ele continua sendo Deus. Se Deus não quiser fazer o que você pede, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus é nada, e Deus sem você continua sendo Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite. Pessoas que precisam do milagre, mas parece que não chega, não chega. Independente se Deus fizer ou não, Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Talvez você está pensando, Deus, cadê? Cadê aquilo que o Senhor me prometeu? Uma coisa tão surpresa. Você pode pensar que está demorando, mas se Deus falou que vai fazer, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Servo e serva de Deus, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Porque nós somos mais do que vencedores. Por amor daquele que nos amou. O apóstolo Paulo dizia: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Porque não foi João nem Maria que morreu por nós. Não foi o fofoqueiro que morreu por você. Não foi quem acusa você que pagou preço na cruz por você. Não, 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 não. Quem pagou na cruz por você foi Jesus. E é Ele que nos justifica e de todo homem. Amém? Deixa eu voltar para a mensagem. Já vou encerrar. Quem está entendendo, diga amém. E Josabel tomando essa atitude de destruir os profetas do Senhor. Obadias sente a necessidade de tomar uma atitude. Obadias vai, pega 100 profetas e de 50 em 50 esconde na cova. Quando nós ouvimos a palavra cova, logo remete ao nosso pensamento dor, sepultura, morte, sofrimento, choro. Mas algo que me chama a atenção é que os profetas precisaram de se esconder. Eu perguntei para Deus, por que os profetas se esconderam? É porque tem momentos que nós precisamos se esconder. Tem momentos que a crise está tão pesada e nós não encontramos socorro em homem nenhum. Nós precisamos de se esconder. Mas aí, olhe para mim, não é se esconder atrás do Facebook, não. Alguém pode te achar lá. Não é se esconder atrás do WhatsApp, não. Alguém pode te achar. É se esconder debaixo das asas do Altíssimo. É se esconder no abrigo do Deus Todo-Poderoso. É se esconder no esconderijo do Altíssimo. Porque podem te procurar, mas nada acha você. O inimigo pode estar
que estão pensando que você vai morrer nessa situação e a promessa de Deus não vai se cumprir, estão enganados. Tem muitas pessoas que estão pensando que você não prega mais, que você não canta mais, que Deus não vai te usar. Estão enganados, porque você pode estar na cova, mas Deus vai te tirar dela. Como assim, Mateus? É simples. Na Bíblia, José foi lançado na cova. Eu te pergunto, ele morreu? Não. Foi vendido como escravo, vendido para Potifar. A mulher de Potifar levanta uma grande mentira contra ele, e ele é preso. E se esqueceram de José na prisão. Mas Faraó teve um sonho, e ninguém sabendo interpretar, lembraram-se dele. E quando se lembraram dele, Faraó manda chamar José. E a Bíblia vai falar, se eu não me engano, em Gênesis 40, a Bíblia vai falar que Faraó manda chamar José. E se apressaram a tirar José da cova. Ou seja, da cova, José se tornou governador. Você não entendeu ainda. Você pode estar sofrendo hoje, mas quando Deus falar chega, Ele tira você do sofrimento. Você pode estar na crise hoje, mas quando Deus falar chega, Ele tira você da cova e te coloca como governador. Ele tira você da situação de dificuldade e te coloca em situação de destaque. Olha na Bíblia mais uma vez. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele morreu? Não. Então por que você está pensando que vai morrer? Ei, vaso, ei, servo de Deus, por que você está pensando que você vai ficar nessa situação? Porque você está pensando que essa situação não vai acabar. Você pode estar na cova hoje, você pode estar sofrendo hoje, mas você pode estar nessa situação, mas não vai faltar pão e água para você, não vai faltar sustento no meio da luta, não vai faltar sustento no deserto, não vai faltar sustento no meio da dificuldade, porque Deus vai estar com você. Enquanto Ele falar chega, Ele tira você dessa situação. É de pé, então. Se coloque de pé. E a Bíblia vai falar que eles estavam escondidos na cova. E Obadias os sustentou com pão e água. Com pão. E eu te pergunto, na Bíblia, quem falou acerca do pão da vida? Quem falou acerca da água da vida? E quem falou que era o pão da vida? E quem falou que tinha a água da vida? Logo eu entendo que eles estavam na cova, mas não faltava pão e água. Ele estava na cova, mas não faltava o pão da vida. Ele estava na cova, mas tinha a água da vida. Você pode estar nesta situação, mas Jesus também está com você. Você pode estar na cova, mas não falta o pão da vida, não falta a água da vida, porque Jesus está com você nesta dificuldade. Muito bem. E eu te pergunto mais uma vez, como pode uma crise de água e de comida? Obadias ter pão e água todos os dias para alimentar seus profetas. É mistério de Deus. Uma crise tamanha daquela,
O homem conseguir alimento tamanho para eles é mistério de Deus. Meu Deus. Tem coisas na tua vida que vai acontecer, ninguém vai saber explicar. É porque é mistério de Deus na tua vida. Milagre não se explica. O médico pode falar, vai morrer, mas se Deus falar, não vai morrer, o milagre acontece. Se a pessoa falar, já perdeu, e Deus falar, não perdeu, é milagre, é mistério. E vou perguntar, mas como pode aquela mulher conseguir ir na igreja e ainda adorar a Deus? É mistério, é mistério. Como pode ele estar firme na presença de Deus? É mistério de Deus na tua vida. Para encerrar, quem entendeu, diga amém. Amém.